Amém? Creio que sim. As crianças já foram para a salinha? Já? Amém. Saúde os irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Desde que hoje temos visitante, né? Em nome de Jesus, a irmã que nos visita, senta-se abraçada pelo corpo de Cristo. Seja bem-vinda, tá, minha irmã? Os que ainda não me conhecem, tem algumas pessoas novas aqui, né? O ano, basicamente, para mim, está começando há pouco tempo. Eu estive ausente durante um período. Eu sou o irmão André, como o Eric falou, servo do Deus Altíssimo, justificado pelo sangue de Jesus. Não fui justificado por homem nenhum, porque homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus fez por mim e por você. Amém. Meus irmãos, hoje de manhã, a gente já vai entrar na palavra, mas eu tinha ido levar meus filhos à escola, voltei para casa e de repente comecei a sentir no coração uma pergunta: André, para quem você tem aberto as portas do seu coração, as portas da sua vida? Por quê? Todos nós sabemos que nós temos um Deus tão maravilhoso, tão Deus, que Ele não nos obriga a adorá-lo em momento algum. A palavra fala que Ele está à porta e bate. Mas não é só Deus que está ali. A gente sabe que além de Deus nós temos outras opções. E qual dessas opções que nós temos feito? Para quem nós estamos abrindo a porta do nosso coração, Nádia? Quando a gente, ao invés de ler a Bíblia, a gente liga na TV Globo, nessa época que passou, e vê aquela festa da carne. Para quem a gente está abrindo o nosso coração quando deixamos de vir para a igreja para assistir uma grade numa TV dessa aí, seja aberta ou fechada? Então ele começou a me questionar disso. E aí, André, para quem você tem aberto as portas do seu coração? Então, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar isso com vocês para a gente entrar na palavra e pedir que cada um converse consigo mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como diz a palavra, e veja para quem nós estamos abrindo a porta do nosso coração quando recebemos em nossa casa pessoas que não congregam na mesma fé que a gente. Entendam isso, meus irmãos. Eu não estou acusando ninguém, eu estou falando a palavra que veio até mim, e essa palavra, inclusive, me cortou muito, porque eu reconheço que eu tenho que melhorar muito. Então é isso que eu estou compartilhando com vocês, porque eu estou no meio de irmãos. E eu confio em vocês e espero que vocês confiem em mim, tá? Eu peço aos irmãos que abram a palavra em nome de Jesus no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do 14. Meus irmãos, se alguém estiver sem Bíblia, tem Bíblia sobrando aí, tá? Qualquer dificuldade em achar, tem um irmão do lado que ajuda. Às vezes a gente não está muito afiado, mas estamos aqui para ajudar os outros. Marcos 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, só para a gente situar, eu vou pegar a partir do capítulo 14, mas para que os irmãos possam entender essa situação, a partir do versículo 14, ela transforma na seguinte situação. Jesus, ele sobe ao monte, tem pessoas que chamam de monte da transfiguração, a Bíblia não relata isso. Eu andei procurando porque teve essa curiosidade, são as pessoas que deduzem, porque lá ocorre a transfiguração. Ali ele tem um encontro, além do Senhor falar com ele tem um encontro com Moisés e Elias, e ele vem voltando, ele e mais 3 discípulos que presenciaram esse encontro, ele vem retornando para o local onde, a partir do versículo 14, a gente vai entrar exatamente na palavra. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles
grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E uma multidão respondendo disse: Mestre. E um na multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo-lhes, Jesus no caso, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei o menino. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E se podes, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com qualquer coisa, a não ser com jejum e oração. A igreja pode estar se sentando. Meus irmãos, eu vou começar a trazer a palavra a partir do versículo 14, apesar de que, inicialmente, o foco seria bem lá no finalzinho, mas aqui tem coisas que eu creio que se aplica tanto à nossa situação que a gente não pode deixar passar em branco. É aquela coisa que a gente sempre debate aqui, de como a palavra do Senhor se renova e como ela é ilimitada, como ela é capaz de nos trazer tantos e tantos ensinamentos. Aqui do versículo 14, por exemplo, até o 18, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Eu gostaria de convidar os irmãos a prestarem, principalmente nessa situação aqui, tenta se transpor para exatamente o que está acontecendo. Dona Fátima, a senhora tem um filho, eu tenho um filho. Imagina que esse filho esteja cometido de uma situação, de um problema, que a senhora já tentou de tudo e nada. Aí a senhora decide o quê? Eu vou para uma igreja, eu vou procurar uma igreja. Isso é muito comum na nossa vida. E quando eu falo, eu não só me refiro a filho, não. Muitos de nós só vieram para cá porque tinha um problema, porque faltava alguma coisa. Então, assim como esse pai, eu creio que ele tenha procurado várias coisas, até que ele decide, assim como nós, procurar Jesus. Só que é interessante, ele escuta falar de um lugar que está Jesus, e quando ele chega lá, ele imagina que o problema dele vai ser resolvido. Só que a princípio, se a gente olhar aqui no versículo 18, ele fala que os discípulos não puderam expulsar o demônio do filho dele.
Ele fala com o próprio Jesus. Por que os discípulos não puderam expulsar o demônio do filho dele? Porque Jesus não estava lá. Porque não é você, não é o Edson, não é o Tiago, não sou eu, não são as irmãs que fazem nada. Quem faz é Jesus. Se Jesus não estiver presente, nada acontece. Então a gente vai ver que aqueles homens ali, apesar de serem homens de Deus, mas Jesus não estava ali. Então aquele homem, o que ele faz? Ele tem um problema e ele precisa que alguém resolva o problema. O que ele faz? Ele passa para os discípulos. Os discípulos não podem resolver. Então Jesus aparece. Olha que bênção. Assim são muitos de nós que muitas vezes rodamos por lugares que eu não me atrevo a chamar de igreja, mas congregações que a gente sabe que Jesus não está lá. E as pessoas chegam lá e a vida não é transformada e nada acontece, pura e simplesmente porque lá tem tudo menos o tudo, que é Jesus. Então, meus irmãos, eu gostaria de vocês tentarem entender um pouco a situação do Pai, tentarem compreender, porque nós também já fomos assim. Meus irmãos, eu peço em nome de Jesus, eu sei que ninguém deixa o telefone ligado de propósito, mas procure botar, até agora, se alguém quiser parar, eu aguardo, botar no modo silencioso. Não permita que nada tire a sua concentração, não permita que nada interrompa entre você e Jesus, tá? Isso aí é normal, eu às vezes esqueço o meu também, mas até falha minha não ter lembrado aos irmãos. Voltando para a palavra, eu peço que antes da gente fazer qualquer pré-julgamento, até porque nós não temos esse direito, a gente tente entender, porque a gente escuta muitos dos nossos irmãos dizendo que Pedro não teve fé, por isso ele afundou. Mas espera aí, se coloca um pouquinho naquele lugar, em tudo que estava acontecendo. Então esse homem, ele procura, ele escuta falar de Jesus e ele crê que lá vai ser resolvido. À primeira vista ele chega, Jesus não estava lá, mas ele crê, pela ignorância dele, que o problema seria resolvido. Então ele percebe que não, porque Jesus não estava lá. Mas se serve de consolo, Jesus está aqui. Porque ele vela pela tua palavra, e a palavra fala que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali ele se faz presente. E eu creio. Então, voltando aqui para a palavra, ele fala para Jesus, até uma certa crítica nele, porque os discípulos não puderam expulsar, no versículo 18. E no 19, Jesus responde. E ele, no caso Jesus, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazem um menino. Gente, isso é um verdadeiro desabafo. É isso que Jesus muitas vezes, eu creio que você vê que ele não se refere apenas aos discípulos, ele se refere a toda uma geração. E eu creio que, infelizmente, ele vem sofrendo com isso até hoje, velho. Tamanha incredulidade. E não é só a incredulidade do ímpio, porque o ímpio ainda está nas trevas, ainda não tem conhecimento. Agora tem tanta gente nossa que já conheceu essa maravilhosa luz e desiste. As pessoas esquecem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem pelo amanhecer. As pessoas esquecem que a palavra em momento algum fala em facilidade. A palavra fala que nós teremos aflições. Mas ao mesmo tempo que a palavra fala que vai ser difícil, que nós teremos aflições, ela fala: vinde a mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou seja, está difícil. Não vem no Wellington, não. Amém. O Wellington é um homem de Deus, mas o véu foi rasgado. Você pode dobrar o teu joelho, você pode ir da tua casa, do teu trabalho, você pode buscar. Porque isso agrada ao Senhor. O que não agrada é a incredulidade. É as pessoas dizendo que vieram para a igreja e nada mudou. E é isso, gente. Não vamos crucificar mais uma vez nosso Cristo. Isso aí se chama crucificar Jesus. Isso aí se chama dar um tapa na cara dele. Então ele faz um desabafo. Até quando eu terei que suportar isso? Isso há 2017 anos atrás. E ele vem suportando isso há 2017 anos. E você não pode suportar um dia difícil, Edson. Você não pode suportar uma dificuldade, um aperto financeiro, uma dificuldade no casamento, que às vezes acontece. Você não pode suportar. Como? Se Jesus vem suportando isso e muito mais. Aleluia. 20. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Meus irmãos,
Quem tem que se incomodar com a gente são as trevas. Porque as trevas é quem se incomoda com a luz. Não é a luz que se incomoda com as trevas. Então, quando esse demônio vem, porque ele sente a presença, que ele vem para a presença do Senhor, ele começa a se incomodar. Ele começa a ver, acabou para mim, a luz está aqui. E assim que tem que ser. As pessoas, o Edson, não tem que se incomodar com as trevas, não. A treva que onde o Edson chegar tem que se incomodar. Opa, aqui chegou a luz. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você é luz, assuma a sua responsabilidade de luz. Se você é treva, haja como treva. Mas se você é luz, seja a luz. Incomode as trevas, assim como Jesus incomoda aqui. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Meus irmãos, partindo desse princípio aqui, a gente sabe que, até hoje conversando com a Nádia, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Jesus, ele desenvolve todo o ministério dele praticamente em aproximadamente 3 anos. Então eu poderia dizer que esse homem demorou para procurar Jesus, que Jesus foi a última opção? Talvez sim, talvez não. Porque esse homem, esse filho dele já não é mais um menino. Não é que ele relata, ele sofre com isso desde menino. Mas trazendo para a nossa realidade, foi ou não foi assim com a gente? Quantos de nós na primeira dificuldade veio até Jesus? Quantos de nós não foi primeiro perguntar, pedir um conselho para o amigo, para a amiga? Ímpios. Teve gente que foi procurar ajuda onde até não devia, mas num ato de desespero procurou terreiro de macumba, procurou outros caminhos que não fossem o caminho, a verdade e a vida. Porque na verdade não há outros caminhos, só há um caminho, só há uma verdade e só há vida nele. Então é compreensível que esse homem, caso muitas já, mas ele desde menino, porque só agora? Sim. De repente ele só ficou sabendo agora de Jesus. O ministério de Jesus não foi um ministério longo. Mas enfim, o importante é que ele foi até Jesus. O primeiro passo foi dado. O importante é que hoje você veio até aqui. O primeiro passo foi dado. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus, se podes, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, aqui eu me enquadro perfeitamente na forma com que eu cheguei até o Senhor, Tiago. Esse homem, se você parar para pensar, ele tenta passar toda a responsabilidade dos problemas dele para Jesus. Porque ele vira para Jesus e fala: se tu podes fazer alguma coisa. Ele nem mesmo crê de fato que Jesus possa fazer alguma coisa. Assim como ele tentou, olha, eu apresentei aqui o problema para os seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Ou seja, eu vim aqui na igreja, conversei com o Hélio, não pôde fazer nada. E agora? Será que você pode fazer alguma coisa? Meus irmãos, na mesma hora, Jesus meio que mata no peito e devolve a bola para ele. Se tu podes, tipo assim, peraí, não é bem assim. Se tu podes, como assim? Contestou, você vê que Jesus contesta. Peraí, a história está errada, não é se eu posso. A história é, tudo é possível ao que crê. O X da questão não é se Jesus pode. É isso que eu quero convidar os irmãos a estarem prestando atenção, porque essa palavra me machucou muito esse início de ano. Me machucou porque se enquadrou perfeitamente em determinadas ações que eu estava tendo. E eu vou compartilhar isso com os irmãos mais à frente, mas para a gente não perder, porque esse era o fio da meada aqui que eu queria pegar com vocês. Se tu podes, peraí, dona Fátima, a questão não é, eu posso tudo, eu sou Deus. Mas a senhora crê, dona Fátima? Ou seja, esse homem achou, que como muitos de nós, estar na presença do Senhor bastava. Ou seja, sentar no banco da igreja, basta. Mas eu te faço uma pergunta, todos os irmãos, incluindo eu, respondam para vocês. Por favor, não estou direcionando a ninguém, entendam isso.
Quantos de nós cremos realmente que Ele pode? Vamos lá. Quantos entendam isso, meus irmãos? Não levem para o lado ruim. Quantos de nós aqui estamos crendo realmente que Ele pode? Essa é a questão. Ou seja, a responsabilidade não é dele, porque Ele tudo pode. A responsabilidade é minha e tua. E até que ponto nós estamos chamando essa responsabilidade? Para dizer, Senhor, eu creio. A minha vida está em tuas mãos, a vida dos meus filhos, meu trabalho, minha casa, meu carro, a ti pertence. Faça, cumpra o teu querer. Quantos de nós cremos que realmente paralíticos possam vir a andar, cegos possam vir a enxergar, cânceres possam cair por terra? Quantos de nós? Aleluia, Senhor. E logo, o pai do menino, imediatamente, dona Fátima, ele entende. E ele chama para ele a responsabilidade, ele entende. E a primeira coisa que ele fala, eu creio. Aleluia. Ele poderia ter dito, dona Fátima, tempo para pensar, posso responder depois, ou eu não sei, eu estou em dúvida, eu não sei se eu fico aqui ou se eu fico lá fora, eu não sei se eu vou para o mundo, eu não sei, o muro é do diabo. Então, esse homem, ele tanto crê, que ele logo clama ao Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas espera aí, como que ele creu e logo em seguida ele manifesta a incredulidade? Ele creu tanto, ele confessou ao Senhor que a fé dele não era lá grandes coisas, mas que ali estava quem poderia ajudá-lo. Como aqui está, quem pode resolver o teu problema? Aleluia. O Wellington não pode acrescentar fé a ninguém, a não ser a ele mesmo. Uma relação entre ele e Deus, entre Edson e Deus, não entre Edson, Luana e Deus. O Edson não pode salvar a Luana. Deus pode salvar os dois. Aleluia. E Ele quer salvar em nome de Jesus. Vamos continuar, meus irmãos. A gente vai voltar aqui depois. Em nome de Jesus. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meus irmãos, aonde há vida pode haver morte, aonde Jesus passa, você vê que mesmo assim as pessoas acharam que o menino tinha morrido. É isso. Mesmo assim, olha o tamanho da incredulidade. Muitos achavam que ele estava morto, mas onde Jesus está não pode haver morte. O homem que ressuscitou, um homem morto, há 4 dias, porque segundo estudos tem gente que pode permanecer em estado vegetativo durante 72, ou seja, até isso contrariou. Além de que tem mais significado nisso, estou trazendo para o campo natural. Pode haver morte onde há Jesus? De forma nenhuma. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meus irmãos, há situações na tua, na minha e na nossa vida que eu posso te ajudar. O Edson pode ajudar, o Tiago, o Marcelo, José. Todos os irmãos podem ajudar uns aos outros. Mas há determinadas situações na nossa vida que não há força de braço humano capaz de resolver. Esse demônio aqui, essa casta, ele tipifica exatamente esse impossível que aparece na nossa vida. E quando o impossível aparece na nossa vida, só há um jeito de vencer o impossível: é com jejum e oração. Aí já não é mais o André e o Edson, a Gleice, a irmã Fátima, as irmãs que nos visitam, combatendo. Vai ser o Deus, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha,
Então eu não sei o que você está passando na tua vida, mas se está difícil, jejum e oração. Aqui está a receita. Vitamina B, que é a Bíblia, essa não tem falha. Muitas coisas, como eu já falei, se estiverem precisando, eu sempre falo para os irmãos, a gente chama um ou outro no particular, a gente está aqui para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas há determinados momentos que é você e Deus, sou eu e Deus. Por isso, o véu foi rasgado. Eu queria deixar essa parte da mensagem com os irmãos. Está difícil? Essa caixa de demônio está te causando sofrimento? Está doendo, meus irmãos? Está doendo, minhas irmãs? Jejum e oração. Agora, se eu não vou fechar agora não. Trazendo para vocês, meus irmãos, eu ia passar, sinceramente, direto por toda essa parte que a gente conversou até agora, mas isso aqui é maravilhoso. Eu creio que se algum irmão parar para ler esse texto hoje à noite, amanhã vai ter uma palavra maravilhosa em cima disso aqui, porque a palavra do Senhor é para isso, né? Então, voltando, eu tenho uma parte desse texto aqui que eu já compartilhei até um pouco com os irmãos que eu extraí, que me trouxe assim, cortou, doeu muito. É saber, que muitos de nós, eu me incluo, não estão chamando a responsabilidade de crer para nós. Estamos passando por Jesus. O fato de eu vir à igreja terça, quinta, domingo e sentar, em nenhum momento eu parar e tentar entender Jesus, o Senhor se faz presente, o que o Senhor quer de mim. Eu tenho me agradado. Jesus está doendo. Eu não vou falar com o Hélito, porque eu sei que nisso o Hélito não pode me ajudar, e eu sei que o irmão vai chorar comigo, mas esse irmão já tem chorado muito. Vamos conversar nós dois, pai. Está doendo, mas eu creio. Quantos de nós temos falado para Jesus assim, Senhor, eu creio em Ti? Quantos creem realmente que Ele está aqui, que Ele se faz presente? Então eu comecei a me perguntar, eu entendi. A responsabilidade de crer, de repente eu estou compartilhando com a minha esposa, porque eu não estou orando, ela está orando, então de repente eu acho que isso é suficiente, mas ela não pode me salvar. Mas tem uma coisa meio chamada comodismo, como esse pai. Ele achou que só estar na presença ele resolveria, então ele chegou na presença e começou a jogar o problema deles para os outros. Talvez, em algum momento, nós estejamos agindo dessa forma, irmãos. Passando os nossos problemas, a nossa responsabilidade para os outros, quando o nosso mínimo a gente não faz. Eu creio, Edson, que o Senhor está aqui esperando um sinal verde, meu e teu de todos. E esse sinal verde, é justamente eu decidir que a responsabilidade de crer é minha. Ele está aqui do meu lado agora. Ele quer fazer. Mas ele tem que velar pela tua palavra, porque se ele fala que tudo só é possível ao que crer, por que ele vai entrar com providência se eu não creio? Ele vai estar contra a própria palavra? Então o nosso Deus ele não pode ferir a própria palavra. E eu quero mostrar para vocês como a gente tem mais alguns exemplos. Eu peço para vocês abrirem a palavra lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, do 5 ao 13. Foi engraçado, meus irmãos, que durante a oração do Hélito, eu estava ali fora com o irmão Edson e me deu vontade de sentar ali, porque grande parte da oração dele vai ser a palavra daqui para frente. E aos irmãos que nos visitam, a gente, graças a Deus, o Hélito ele dá uma liberdade para o Espírito Santo usar cada um aqui. Não há reunião prévia do que vai ser trazido, pelo contrário, a gente apenas crê que o Espírito vai falar. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Ou seja, esse homem ele entra na presença de Jesus e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.
E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse ao que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus irmãos, a gente percebe que não basta ele ter ido apenas à presença de Deus. Ele poderia dizer: aí, cura ele lá para mim. Como muitos fazem, ou pensam que podem fazer. É a questão da bola de palhaço no nariz de Jesus. É achar que podem fazer o nosso Deus de palhaço. Imediatamente Jesus disse: pô, maravilha tudo que você falou, mas não vai ser feito de acordo com o meu poder. Vai ser feito, dona Fátima, de acordo com o que a senhora crê. Então, a responsabilidade aqui, Luana, Jesus, ele se isenta completamente. Eu quero, mas a responsabilidade de crer é tua. Se ele vai ser curado, é de acordo com a sua fé. Deus não atende necessidade, ele atende fé. Por quê? Se Deus atendesse necessidade, não haveria enfermos, não haveria tantas coisas ruins como acontece. Se há essas coisas, é porque está faltando no mundo fé. Fé não em mim, fé não em cavalos, Edson, não em carros, como muitos creem, mas nós cremos em Deus. E é essa fé, meus irmãos, que a gente tem que dividir com os que ainda não têm. É através do nosso testemunho, é através de olhar para a gente, que a gente tem que ir mostrando que há um caminho, há uma verdade e há vida, somente em Jesus. Eu peço para os irmãos abrirem a palavra agora, lá em Atos, capítulo 14, a partir do 8 ao 10. Atos, capítulo 14, versículo 8 ao 10. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor fala: e estava sentado em Listra. Listra é uma cidade, tá, meus irmãos? Até porque é uma cidade onde Paulo e Barnabé chegam e começam a pregar. Este homem estava sentado ouvindo essa palavra que estava sendo proferida por Paulo. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. A palavra deixa claro aqui, meus irmãos, que tem que ter fé. Amém. Você vê que o Espírito Santo ali, Edson, o Paulo está levando a palavra, o Espírito Santo diz para Paulo: aquele ali está crendo, aquele ali crê. Eu creio, Edson, que hoje Jesus pode olhar e dizer que o irmão, e perceber que o irmão está crendo.
e usar um irmão aqui. Porque Paulo nada fazia, Paulo era apenas um instrumento, era homem como eu e o irmão. Eles apenas buscavam o Senhor, com certeza mais do que eu. Então por isso o Senhor derramava graça. Mas toda a honra, toda a glória, todo o mérito é do Senhor. Então Paulo está ali trazendo a palavra, e creio eu que ali devia ter muitas pessoas na presença do Senhor. Mas quantos estavam crendo, Tiago? É justamente, meus irmãos, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Não adianta a gente sentar aqui se não crer. Tem que crer realmente. Temos que crer realmente. Aí eu falo com os irmãos, a gente fica triste porque de repente, às vezes a pessoa costuma olhar e dizer, o irmão ali é mais espiritual do que eu gostaria de ter uma fé como o irmão demonstra, coisas desse tipo. Até mesmo o Eric compartilhou algo desse tipo com a gente, e é comum isso entre a gente. Eu particularmente eu acho uma maravilha quando eu ouço o Elvis pregar. Você vê que unção maravilhosa, você vê como ele é usado, mas é porque ele busca, é porque ele crê. Então a gente tem que se espelhar nesses exemplos. E eu creio que se eu buscar, se você buscar, a gente vai conseguir ter aquele nível de espiritualidade. Mas tem que ter fé. Aí você olha e pode falar, poxa, mas eu nunca vou ter fé desse jeito. Não. Esse próprio homem aqui, ele não tinha fé? Tinha. Porque a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, vou mostrar para vocês que cada um de nós tem uma porção de fé, uma unidade. Romanos capítulo 12, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, é a medida, Marcelo. Ou seja, não são as medidas. Deus não te colocou mais fé do que a mim, do que os irmãos. Mas a gente vai entender que Ele repartiu uma medida. Mas isso não significa que essa medida vai nos acompanhar pela vida toda. Aí começa a ser o diferencial, dona Fátima. Porque esse homem, se ele não tivesse fé, nada, ele iria até o Senhor, Amanda, com o filho dele. Você vê que ele já tinha alguma coisa. E quando chega lá na presença do Senhor, o Senhor fala para ele, se eu posso curar? Não é essa a questão. A questão é se você crê. Tudo é possível. Imediatamente esse homem decide usar aquela medida de fé que ele recebeu. A questão aqui, é que ele usa o pouquinho que ele tem para alcançar o muito que ele não tem. Tente entender. Imediatamente ele fala, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, naquele momento, ele clama exatamente a quem? Ele não clama a Paulo, ele não clama a Silas, ele não clama a mim, ele não clama a você. Ele clama exatamente a quem pode resolver o problema, a quem nós devemos clamar. Senhor, me ajuda na incredulidade. É como o exemplo do copo pela metade. É um exemplo muito interessante. Tem gente que vai dizer que esse copo está metade vazio. Eu prefiro dizer que ele está metade cheio. Metade vazio ele está errado? Não, ele não está errado. Mas ele está metade cheio. A partir do momento que eu reconheço que ele está metade cheio, eu reconheço que ainda falta mais alguma coisa para encher. E quem pode acrescentar essa parte que está me faltando? O Senhor. Aí você fala, poxa,
Tá, tudo bem, mas esse homem não conhecia Jesus, né, até então, e eu já estou na igreja há um tempão, né? Como é que eu chego para Jesus e exponho que realmente o meu índice, né, de crença, a minha fé, está um pouco abalada, está um pouco baixa? Como é que eu reconheço? De repente tem gente que tem dificuldade de reconhecer que o copo não está cheio. E eu ouso falar em nome de Jesus que creio que aqui nenhum de nós está com o copo cheio ainda. Porque se tivesse, o Senhor já teria levado. Então, se nós estamos aqui, é porque tem ainda algo a ser feito. Mas esse algo a ser feito, não é para mim, não é para você. Porque o que você podia fazer para você, você teve 40 e poucos anos no mundo para fazer. Agora, eu tive 36 anos, Edson teve outros anos, a maioria dos irmãos. Está na hora de fazer para Deus, está na hora de fazer para Cristo. E com certeza o copo vai encher. Então esse homem ele clama. Aí, como eu já falei, muitos vão dizer, mas ele não conhecia, como é que uma pessoa está na igreja há tanto tempo? Eu peço para vocês abrirem a palavra lá em Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Olhai por vós mesmo, e se a teu irmão pecar contra ti, repreenda. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-lhe, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. Meus irmãos, vocês imaginam, foi o que eu ouvi uma vez uma pregação falando a respeito dos apóstolos, Wellington, nunca houve uma manifestação tão maravilhosa como aqueles homens viveram. Todos eles viram as coisas mais impressionantes, coisas que a gente para ler e nos faz chorar, nos arrepia, nos emociona, nos entristece, né? Nos traz um turbilhão de emoções. E esses homens, Nádia, eles vivenciaram tudo isso. E mesmo após eles verem tudo isso, ou seja, você imagina como deveria ser a fé desses homens, o tamanho, porque tudo que eles presenciaram, eles reconhecem que é simplesmente pelo fato de perdoar. Eles precisavam que o Senhor acrescentasse fé. Eles reconheciam que eles precisavam de mais fé para fazer isso. Ou seja, se os apóstolos que conviveram, tudo que participaram com Jesus, pediram, por que eu e você não podemos nos curvar perante o Senhor e reconhecer, Senhor, acrescenta-nos fé? Eu sei, muita coisa tem acontecido, está difícil, está me levando a duvidar. Conversa com o Senhor, não preciso ensinar vocês a conversar, o Senhor é real, Ele está do lado de vocês. É como o Elvis costuma dizer, pega uma cadeira, sente e bate um papo. Acorda de madrugada, não perca a hora, porque eu poderia dizer assim, perca uma hora na madrugada para falar, não, ganhe a salvação. Senta e conversa, Senhor, está acontecendo, se abra com Ele. É isso que Ele quer, Tiago. É isso que esse homem que acabou de chegar na presença do Senhor fala. É isso que os apóstolos que vivenciaram tudo aquilo, ou seja, todos eles tiveram uma dificuldade em algum momento. Por que nós não podemos ter? Mas a diferença está exatamente, eles reconheceram, nós estamos reconhecendo que está faltando fé, nós estamos reconhecendo que não estamos chamando a responsabilidade de crer como deve ser, ou nós estamos apenas nos contentando em estar, ou imaginar que estamos na presença do Senhor. Só que você vê que Jesus, imediatamente, ele
dá uma chamada, ele dá uma enquadrada nos seus apóstolos, nos seus discípulos. Ele fala: e disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, exatamente aqui é até uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu creio que algumas Bíblias estejam falando do tamanho de um grão de mostarda. Essa informação eu busquei porque, como para do tamanho, são situações completamente diferentes. E você só vai achar, Wellington, essa afirmação de do tamanho nas versões mais, principalmente na NVI. Se você parar para analisar no contexto, meu irmão, há muita diferença do tamanho para como. Por quê? Se a gente for buscar, eu até anotei aqui, lá em Mateus 13:32, realmente há a parábola que o Senhor fala da menor das sementes, que é o grão de mostarda. Ali ele está falando de tamanho. Só que na hora de traduzirem essa versão atualizada, eles usaram o mesmo sentido empregado lá aqui. Creio eu que o Senhor, em momento algum, esteja falando aqui no sentido de do tamanho. Por quê? A palavra do Senhor jamais vai entrar em contradição. Se a fé pequena, ou seja, do tamanho de um grão de mostarda, agradasse ao Senhor, ele não ficaria feliz, como a própria passagem do centurião, que nem em Jerusalém ele viu tamanha fé. Ele não repreenderia os seus discípulos, onde ele diz que homens de pouca fé. Então eu creio, buscando as versões mais antigas, todas elas se referem a como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda ele começa pequenininho, mas ele se transforma numa das maiores hortaliças. Então, meus irmãos, a gente tem que estar atento. São pequenas palavras, que realmente, se você trazer para o contexto, faz uma diferença muito grande. Não tem como você falar que do tamanho como significa a mesma coisa que como um grão de mostarda. Então, o que Jesus está falando aqui? Deus, ele deu uma porção de fé, uma unidade de fé a cada um, do mesmo tamanho, para o Edson, para mim, para o José, para o Tiago, para o Marcelo, para todos nós. O diferencial, Wellington, é como nós estamos tratando essa semente, essa unidade que nos foi dada. Porque a semente do grão de mostarda, para ele virar uma hortaliça gigante, grande, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser tratada. E como nós fazemos para aumentar a nossa fé, para cuidar da nossa semente, da nossa unidade de fé? Como é que a gente faz? Como é que a nossa fé vem? Eu peço aos irmãos para abrirem a palavra, já que a gente está falando aqui. 3 ou 6. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a forma de você fazer, Tiago, essa semente crescer, se tornar uma hortaliça gigante, a forma de você agradar a Deus, porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fala que através da fé os antigos alcançaram testemunho. É ouvindo, é praticando, é estudando a palavra do Senhor. É assim que a fé vem. Então, se a fé está um pouco pequena, se você acha que tem que melhorar, estuda, como o rolo, de dia, de noite, sempre que possível. Vocês querem ver um absurdo? Eu levei um puxão de orelha uma vez, muito interessante. O irmão falou assim para mim: quantas vezes você se alimenta por dia? Mais ou menos 4. E quantas vezes você alimenta o seu espírito por dia? Vamos lá, você se alimenta 4 vezes por dia, Cleber. O que você tem de melhor em casa, ou seja, a melhor refeição que você pode fazer, o seu melhor café. Se seu melhor café como a gente diz na Marinha, CLPM, café, leite, pão, manteiga, só isso. Glória a Deus. É isso que você tem? Amém.
Se você pode botar um queijinho, você bota. Ou seja, você sempre quer dar a sua carne, o melhor. Quando chega na hora de alimentar o seu espírito, você alimenta com pão murcho, velho e mofado dentro da faixa. Quando alimenta, porque tem dia que muitos de nós não tocam na Bíblia. Tem dia que muitos de nós não botam nem louvor para adorar, para ajudar a melhorar, para adorar o Senhor. Então, quer dizer, quem vai ser mais forte? A minha carne, que quer assistir final do Campeonato Carioca, que quer assistir um monte de programa que tem aí, ou o meu espírito que está fraquinho lá comendo pão mofado, Edson? Aí você vê muito cristão andando só na carne. Aí quando a gente está na carne, o leão vem e a palavra manda a gente andar em espírito, mas ele tem que ser alimentado. E nós não temos alimentado. Eu peço para os irmãos essa questão da NVI, se os irmãos puderem dar uma pesquisada, creio eu que tenha mais coisas. Foi o que eu achei interessante estar compartilhando com vocês. Agora eu vou pedir para vocês abrirem a palavra no livro de Marcos mesmo, lá no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 25. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou o seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes quem lhe tocou? E olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Paramos por aqui, meus irmãos, até o 34. Meus irmãos, eu creio que tudo que eu falei do que nós devemos buscar, incluindo a mim, pode ser expressado nessa passagem. Você vê que Jesus, detalhe, é interessante, né, Web, que Jesus, nesse momento aqui, ele está indo lá na filha de Jairo, que também é outra mulher que estava doente. Você vê que a vida de Jesus, né? O Ed falou uma coisa muito interessante, é a gente entender o tempo de Jesus. Desculpa eu pular um pouquinho, mas a gente não pode deixar passar isso aqui despercebido. Você imagina Jesus, ele está indo. Ele não estava indo encontrar aquela mulher, ele estava indo lá na filha de Jairo. E ali havia uma multidão. Quantos enfermos, quantas pessoas com problemas deveriam haver naquela multidão? No entanto, velho, a única pessoa que creu, se não tão somente, olha a fé, tocar. Exatamente a única pessoa que decidiu, que chamou, ou seja, a responsabilidade é minha, eu tenho, ele está aqui, mas eu tenho que tocá-lo, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que comer o rolo, eu vou ser curado, Edson. Ela poderia ficar ali igual a multidão, toda aquela multidão estava ali, e nada estava acontecendo, mas quando Jesus vai passando, o diferencial, Marcelo, porque ela creu, Marcelo. Ela poderia ter ficado como muitos estão sentados no banco de igrejas, só sentado, só ali se contemplando com aquela
imaginando ser a presença de Jesus. Mas ela não, ela creu. Então ela toca. No exato momento que ela toca, ela é curada. E a fé dela foi tamanha que até Jesus percebeu. E ele fala para ela, ele procura saber quem é ela. E ele fala, a tua fé te curou. Ou seja, a partir do momento que você creu, que você chamou a responsabilidade, é sua de tocá-lo, de buscá-lo. A partir do momento, Edson, que nós entendemos que o sinal verde que Deus, que Cristo espera para agir nas nossas vidas, é o fato de crermos realmente que Ele possa fazer isso. É isso que Ele está esperando hoje de cada um de nós. Esse sinal verde de que cremos. A partir do momento que conseguirmos atingir essa maturidade espiritual e passarmos a crer, com certeza a sua palavra se cumprirá na vida de todos nós, onde diz que tudo é possível ao que crê. Se hoje, meus irmãos, ainda é impossível para mim e para você, é porque ainda não cremos como deve ser. É porque ainda não adoramos como nosso Deus tem de ser adorado. Então que possamos hoje sair daqui tendo em mente e questionando, não a Deus se Ele pode, é nos questionando se nós temos crido, se nós temos servido, se nós temos adorado, se nós temos buscado como Ele merece. Que hoje possa ser esse divisor de água na vida de cada um. Não nos contentamos só com a presença, que venhamos a nos contentar em realmente crermos, em realmente experimentarmos essas maravilhas, porque Ele está aqui. E Ele está, eu tenho certeza que em nome de Jesus Ele está ansioso para cumprir essa palavra na minha e na sua vida. Eu agradeço aos irmãos pela atenção, eu espero ter edificado a vida de cada um, como a minha vida está sendo edificada com essa palavra. Agora, um minutinho, posso usar aqui 5 minutinhos para compartilhar com os irmãos? Meus irmãos, o porquê de eu ter trazido isso para vocês? Eu compartilho com os irmãos as vitórias, eu creio que algumas derrotas, porque tropeços vêm, cairá o justo 7 vezes, mas o Senhor levanta. É questão de você cair, não se contentar em ficar caído. Eu tive um começo de ano maravilhoso, eu compartilhei com alguns irmãos. No dia 1º de janeiro, o Senhor entrou com uma providência na minha vida, como poucas vezes eu vi. Eu estava voltando para a região e a gente foi, creio eu, que sofremos uma tentativa de assalto. Era madrugada, eu estava voltando para cá para chegar mais cedo, então a gente passou a pista, estavam com 2 motos fechando a pista. Eu já compartilhei com os irmãos que eu tenho evitado o máximo estar andando armado, mas nesse dia eu estava armado. E quando eu vi as motos que estavam num ponto que a gente só via em cima, a primeira reação que eu tive foi pegar a arma para atirar. Que eu vi 2 elementos, estava eu, a minha esposa e meus 2 filhos dormindo comigo, atrás. Então, exatamente, Edson, naquele momento, eu já preparei, que eu vi as 2 motos fechando a pista e 2 homens do lado. Eu senti aquele Espírito Santo movendo, falando, olha para o outro lado. Na hora que eu olho, tinha mais 2 homens escondidos no mato. Só deu tempo de esconde a arma e calma, né? Senhor. Não podia dar ré, porque já estava em cima, falei, se eu der ré, esses caras vão atirar. Eu fui devagarinho com o carro branco, deixa soltar, vamos ver o que dá. Só que, para minha surpresa, eles abaixaram, ficaram olhando assim para o carro, tentando ver quem estava dentro. Como eles não mandaram parar, e o Celtinha, quem tem, sabe que é um carro diferenciado pela questão da manobra, um carro fácil de manobra, eu passei meio que de lado, num lugar que não dava para passar, meus irmãos. Mas eu consegui passar sem tocar em nenhuma das motos. As motos estavam assim. Estavam fechando. Então, quando eu passei por aquilo ali, eu comecei a glorificar o Senhor, e foi eu, a Nádia, meus olhos começaram a ficar marejados, eu agradecendo ao Senhor. Vim de lá até aqui e logo em seguida eu embarcaria para fazer uma viagem que ali eu comecei a ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Foi uma viagem que eu fiz sem nenhuma das pessoas que geralmente viajam comigo. Quando eu olhei a relação da viagem, eu falei, misericórdia, Senhor. Só tem pedra de tropeço. Eu falei isso. Eu falei, olha, em 20 e poucos anos aqui na caserna, eu nunca vi uma equipe tão ruim. Eu falei, Edson.
Aí fui para casa, a Nádia me vendo preocupada, eu falei, ó, pensando comigo, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu comecei a trazer isso para mim. A Nádia foi e me repreendeu. Ela, ué, o que está vendo com a tua fé? O Senhor já te livrou de tanta coisa? E eu confesso para vocês que eu não estava conseguindo administrar essa situação. Então chegou o dia do embarque, eu embarquei e realmente, até determinado ponto da viagem, foi o pior dia, a pior viagem, a pior comissão que eu já tinha feito. Tudo que podia dar errado, deu. Se eu sentar para falar para vocês, eu tenho um livro de histórias tristes que aconteceram nesse embarque. Só que em determinado momento, velho, eu comecei a entender que me veio à mente o que a Nádia falou. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Só para vocês terem ideia, eu peguei a Bíblia, eu baixei todo o áudio da Bíblia, e estranhamente, Edson, porque eu sabia que lá no alojamento eu não iria conseguir ouvir nada que não fosse fulano e ciclano ou tocadão. Então eu falei, vou levar a Bíblia de áudio que eu coloco e não preciso ficar ouvindo conversas paralelas. E, estranhamente, a Bíblia apagou do meu telefone. Então eu falei, meu Deus, tudo começou a dar errado. Aí eu lembrei das palavras de Nádia. E cara, você sempre colocou Deus na frente e sempre resolveu? Eu falei, realmente, eu tenho crido muito pouco. E a partir daquele momento, eu comecei a crer. Comecei a orar mais no navio, foram 9 dias direto, de água, a buscar mais dentro da possibilidade. Procurava me isolar, procurava buscar. Eu cheguei na Argentina, eu já tinha ido na Argentina, eu conheço aquele país, inclusive conheço o lugar que eu fui até bem. E no ano anterior, eu tinha ido com uma equipe grande de servos, tinha sido maravilhoso. Nós evangelizamos. Foi até engraçado que alguns falaram, pô, você vai evangelizar o pessoal aqui na Argentina, nesse idioma? Como assim? Eu falei, você não crê no Espírito Santo? E acabou que a gente saiu e encontrou uma equipe de portuguesas que estavam lá. Então, português deles, o português do nosso, tranquilo. Os CDs foram entregues, panfletos. E eu saí e fui comprar chip para poder falar com a Nádia, era dia de culto aqui, eu sabia que o horário estava apertado. Gente, eu rodei 4 horas atrás de um chip. Eu comprei o chip. O problema é que, de hipótese nenhuma, meu celular aceitava o chip da rede argentina. E depois de rodar muito para piorar, eu ainda perdi o número do chip. Cara, eu comecei a suar, eu comecei a me sentir mal. Mais uma vez, clama a mim e respondeste ele, quando clamar de todo o coração. Eu estava voltando para procurar o chip, eu falei, Senhor, vamos começar. Eu comecei, eu que comecei a levar para o chão de orelha. Tá. Tem igual aqueles cachorrinhos, não tem? Pode ficar assim. Voltei na loja. Cheguei na loja, a loja estava simplesmente, todos os marinheiros do mundo estavam naquela loja. Aí o rapaz perguntou o que eu estava precisando, eu expliquei para ele dentro da limitação ali, porque uma coisa é você conversar com o argentino aqui, quando ele precisa se fazer entendido. É a mesma coisa do americano. Aqui você entende mais ou menos. Vai conversar com ele no país dele. Ele não tem nenhuma boa vontade de nos ajudar. Então ele fala com uma velocidade, você pede para falar devagar, lá em busca, quando vocês estão precisando, a gente ajuda. Tá bom. Mas eu não vou fazer o mesmo porque eu não posso, dar esse testemunho. Mas eu pensei na hora, falei, rapaz, como é que muda as coisas? Tá bom. Aí eu subi, eu comentei isso com o Érico, e uma fila tremenda, estou esperando, e passou 2, 3, na 4ª hora, eu olhei assim para o balcão, a atendente vem, eu falei, expliquei para ela o problema, e ela, posso fazer nada, você perdeu o número. Aí eu falei, eu perdi o número, então faz o seguinte, me dá um chip novo, eu compro um novo. Ela olhou assim para mim, desculpa, lembra que ela pediu desculpa para mim, me dá teu celular, desmontou meu telefone, colocou lá no computador, ela conseguiu achar o número do chip argentino e começou a mexer. E ela mexia tanto que eu fiquei cansado de ficar olhando para ela, fui procurando um lugar para sentar. Eu falei, misericórdia, não vai ter jeito não. E deu a hora do culto aqui com a Nádia. E o nome dessa menina, estava lá, a plaquetinha, Jael. Aí eu já pensei assim, Jael, um nome diferente, eu já ouvi em algum lugar, mas eu acho que é nome de homem. E será que essa menina é trans? Hoje em dia tem essa situação que a gente já não sabe mais quem é quem. Fiquei sinceramente pensando nisso, eu falei, misericórdia, né? Porque o inimigo
ele está envergonhando as pessoas. Você vai chegar um tempo, não muito em breve, se a terra não se converter, a gente vai olhar para um homem e vai perguntar: você nasceu homem realmente? No ventre da sua mãe, você foi gerado homem ou o quê? Do jeito que está caminhando. Então eu falei: não, vou ficar pensando nessas coisas não. Até que ela conseguiu, e o telefone acabou a bateria, ela botou para carregar, e ela mexendo, e a loja foi esvaziando. Ficou só eu, ela e mais um amigo que apareceu. Ela pegou e, pô, muito obrigado, hein? Falei: pô, obrigado, Deus te abençoe. Na hora que eu falei Deus te abençoe, ela olhou assim para mim, ela perguntou se eu era cristão. Eu falei: graças a Deus. Ela: eu também sou. Aí eu: que seu nome é Jael? Ela: sim, meu nome é um nome bíblico. Lógico, eu estou falando para vocês bem resumido, e até eu entender isso, vocês imaginam. Meu nome é um nome bíblico, minha mãe colocou, está lá em Juízes, capítulo 5, versículo 6. E alguma coisa foi colocada aqui no meu coração que eu ia deixar você embora, mas eu não consegui deixar você embora. Naquela falou isso, eu falei: glória a Deus, louvado seja teu santo nome. Então, ali, as coisas só começaram a mudar para mim quando eu coloquei Deus na frente. Quando eu comecei a crer que Ele poderia me ajudar, que Ele poderia resolver meus problemas. Voltando para o Brasil, a gente parou lá na Argentina, em Santa Catarina. No dia que eu ia, no domingo, véspera da gente voltar para o Rio, meu filho manifestou uma febre do nada, nem a nada. Ele falando comigo de manhã, quando chegou na hora do culto aqui na igreja, ele começou a passar mal, vomitar, febre. E eu tinha que voltar para o navio para trabalhar no domingo à noite. E eu comecei mais uma vez a dar uma rateada. Falei: não, diabo, de novo não. Você já conseguiu e já me confundiu algumas vezes. Antes de voltar para o navio, me ajoelhei, comecei a orar: Senhor, já me livrou de tanta coisa. Eu não sei o que está acontecendo lá no meu filho, com a minha casa, com a minha família, mas eu sei o que tu podes fazer, e eu creio no que tu podes fazer. Então, Tiago, a partir daquele momento eu entreguei para ele. Falei: Anário, faça o que puder ser feito, está contigo, amanhã de manhã eu dou uma ligada. A febre baixou. Na segunda-feira eu voltei para o Rio, cheguei na quinta, está ali. Maravilhoso. Então, meus irmãos, a ideia de compartilhar isso com vocês era exatamente isso. Essa palavra e outras coisas que aconteceram. Se vocês não sabem, eu fiquei preso quase 2 horas no banheiro. Até isso aconteceu comigo, Edson, nesse período que eu estava fora. E para sair desse banheiro eu tinha que usar uma colherinha de chá para desmontar a porta por dentro. Você imagina? Então tudo acontecendo para blasfemar, e na nossa vida a gente tem que entender isso. E tudo para a gente realmente é mais difícil. Agora o diferencial é a postura que nós nos tomamos diante das dificuldades. É isso, Tiago, que vai fazer o ímpio olhar para você e dizer: opa, é isso aí que eu quero. Agora, imagina essas dificuldades, a gente está abaixando a cabeça, ou a gente está passando a bola: Senhor, tu podes, me ajuda. Claro que Ele pode, você já está duvidando. Se tu pergunta se Ele pode, não, eu creio sim. Agora, voltando rapidinho, que eu já saí da palavra, mas na parte do Jairo, da filha do Jairo, que Jesus estava indo cuidar da filha de Jairo, e a mulher do fluxo de sangue para falar com ele. Você vê que a situação ali da filha de Jairo, ela se encontrava doente. Só que antes de Jesus chegar lá, Jesus cuida da mulher do fluxo. A situação da menina que era doente já piora, ela morre. Então, meus irmãos, o que Jesus faz? Antes ele tinha que curar só uma doença, né? A princípio se tornou mais difícil, mas há dificuldade para o nosso Deus. Ele vai lá, ela apenas dorme. Então, eu não sei a dificuldade que cada um de nós aqui está passando. Eu não sei o tempo que Jesus vai levar para entrar com providência. Mas eu sei que quando Ele entrar, a partir do momento que nós cremos, Ele vai entrar e vai resolver com juros e correção. Assim como Ele fez com Jairo, porque Jairo creu. Assim como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, porque ela entendeu a responsabilidade dela em crer. Então, meus irmãos,
Peço que vocês tenham isso no coração de vocês, tá? E obrigado pela atenção. O evangelismo volta agora em março, tá? Depois a gente conversa sobre isso, que a hora está querendo